sabia que a alergia à proteína do leite é uma das mais comuns em bebês? Sim, 7 em cada 100 bebês terão essa alergia já no primeiro ano de vida. Aqui em Cascavel, uma mãe precisou adaptar toda a rotina alimentar, não só da criança, da família toda, para lidar com isso. Experiência, né, que a fez virar influencer dessa área e agora ela acaba ensinando outras pessoas, outras mães, pais, sobre isso. E ela precisou descobrir na prática todas as dificuldades para agora começar a ajudar, facilitar a vida de outras pessoas que nem sabem que o filho pode ter essa alergia. A rotina da Jennifer mudou bastante desde a chegada da filha Bela. A garotinha de apenas 2 anos sofre com APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. A família toda precisou se adaptar para evitar que a menina tivesse reações que geralmente são bem intensas. A alergia dela é tão grave que pode chegar a uma crise anafilática, onde ela pode perder a vida em poucos minutos. Foi uma adaptação muito difícil, a gente foi descobrindo as alergias aos poucos. Com 3 meses a gente identificou a alergia à proteína do leite, que foi a primeira, já tiramos o leite e ela continuava tendo reações, depois descobrimos o ovo. Nesse processo eu fui também tirando os alimentos da minha dieta. Tem muitas mães que não precisam tirar, porque não é toda criança que reage via leite materno. Infelizmente a minha neném reagia e eu precisei fazer a dieta junto com ela. Depois a gente descobriu a alergia ao trigo, quando ela foi fazer uma atividade na escola, colocou as mãozinhas no trigo e imediatamente teve uma crise anafilática. Foi um choque para todo mundo, porque o trigo é uma coisa que está em todo lugar. A alimentação requer um cuidado além do comum, até porque a menina também é alérgica a outros alimentos, como trigo, peixe, kiwi e o antibiótico amoxicilina. Por isso, a preparação dos alimentos é feita de forma individual, desde ingredientes especiais e utensílios domésticos. É todo um olhar atento. Frutas cortadas em outros lugares, frutarias, tipo melancia, a gente pega metade. Eu não posso pegar uma melancia cortada, eu preciso pegar uma melancia inteira para evitar essa contaminação. Trocamos todas as panelas aqui de casa. Quando a gente precisa consumir algo com leite ou algo com ovo cru, no caso, ou só mexido, a gente tem os utensílios próprios para isso, tem as gavetas corretas que a gente guarda as coisas. Pensando em ajudar outras famílias que passam por isso com os filhos, Jennifer decidiu compartilhar relatos, experiências e receitas nas redes sociais. O espaço se tornou uma grande rede de apoio. Quando a minha filha começou a ter as primeiras reações, eu sempre gostei muito de filmar, tirar foto, e eu fazia isso até por questão médica. Minha filha tá desse jeito, e é bem assim, cada bolinha que aparecia nela eu tirava uma foto. Foto de fralda, nossa, quem é mãe de alérgico sabe que foto de qualquer fralda a gente tira. E aí eu comecei a dividir isso. Olha, isso pode ser um sinal, isso parece um sinal, mas não é um sinal. Olha, isso você precisa ficar atenta. Isso eu sei que parece muito chamativo, mas não tem nada a ver com alergia, né? Então eu fui conversando com elas nesse sentido, o que elas precisavam ficar atento, o que não precisava, como que a alergia se manifestava. De cada 100 bebês, 7 possuem alergia à proteína do leite de vaca antes do primeiro ano de vida. Mas muitos pais irresponsáveis acabam confundindo com a intolerância à lactose. Por isso a importância de entender cada situação, já que a diferença entre elas pode comprometer o tratamento e a saúde do bebê. A alergia, ela vem da proteína do leite que o nosso organismo ele não consegue quebrar em partículas menores para ser digerido. E a lactose é o açúcar do leite que a gente tolera, mas ainda é como se o organismo tivesse dificuldade para fazer a parte de metabolismo desse açúcar, né? Além disso, estar atento a qualquer sinal diferente que a criança apresentar ajuda no diagnóstico. A criança ela tem alergia, ela tem inchaço na boca, nos olhos, ela tem alergia de pele. Então, assim, a respiração ela pode ficar mais ofegante, ela pode ter tosse. Então, essas são as reações mais rápidas, que geralmente dá até 2 horas quando a criança recebe esse leite. A alergia dela, em 5 minutos, ela já pode estar tendo uma parada cardiorrespiratória. Então, é muito rápido. E às vezes ela tá brincando ali e você olha, ela tá tendo uma crise alérgica. Então, você precisa correr. Você não sabe quando que aquilo começou. Você precisa identificar qual foi o tipo de alergênico. E é um constante alerta.
agora 41 minutos e nós recebemos aqui no estúdio do Balanço Geral a gastroenterologista pediátrica, a Arlene Ribeiro, e ela vem até o nosso programa para falar um pouquinho mais sobre esse problema que 7 crianças entre 100 enfrentam, que é a alergia, né, pelo leite de vaca. Uma alergia a essa proteína, que como nós vimos aqui é muito grave, e eu preciso começar essa entrevista com a senhora perguntando como é que a mãe previne, porque diante de uma possibilidade do filho apresentar essa dificuldade, essa alergia, e que uma criança pode ter uma parada cardíaca, doutora, como que a mãe vai inserir o leite de vaca na rotina dessa criança sem correr um risco? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu acho que o primeiro recado é que existem vários tipos de alergia. Nós podemos ter alergias graves, igual o caso mostrado aqui na reportagem, mas temos alergias à proteína do leite de vaca que são muito mais benignas, principalmente quando envolve só sintomas gastrointestinais. Infelizmente, para prevenção, nós não temos muita coisa, porque ela tem um fundo genético, né? Então já está meio que programado que a criança ela pode apresentar. Mas cuidados com a alimentação durante a gestação, evitar o uso de antibióticos, são algumas coisas que estão relacionadas com menor índice de alergia no bebê. O leite de vaca ele já pode ser oferecido a um bebê a partir de que mês, a partir de que idade? O leite de vaca integral, normal da vaca mesmo, a partir de 1 ano de idade. As fórmulas infantis, que são feitas a partir do leite de vaca, mas daí são ajustadas e modificadas, elas podem ser introduzidas desde o nascimento. Certo. E doutora, existe algum exame, por exemplo, existem exames para identificar determinadas alergias, né? É um processo muitas vezes lento, demora um pouquinho e tal. Neste caso, essa alergia ela também pode ser identificada nesses exames ou não? Ela é mais específica? Infelizmente, no campo de alergias, os exames não ajudam muito. Se a gente tem uma alergia que é só gastrointestinal, os exames de sangue não adiantam, eles não vão fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo sintoma. Então, se a criança tem algum sintoma sugestivo. Para alergias que são imediatas, como é o caso dessa criança, aí a gente tem alguns exames que vão servir para o acompanhamento da criança. Porém, o diagnóstico também, o mais importante é o sintoma, pois eu posso ter uma criança que apresenta sintomas e o exame vem negativo. E esse sintoma pode ser bem variável. Nós ouvimos alguns dos sintomas, mas para a gente expandir, aumentar aqui o nosso conhecimento, como que a mãe pode perceber que a criança pode ter essa alergia específica ao leite de vaca? Os sintomas são bastante variáveis, então a gente tem que pensar que está acontecendo uma inflamação lá dentro do intestino da criança. Então eu posso ter uma criança que tem diarreia, eu posso ter uma criança que tem muitos vômitos daí com irritabilidade, eu posso ter uma criança que tem baixo ganho de peso quando o intestino está muito inflamado, posso ter uma criança com sangue nas fezes, não preciso ter todos para fazer o diagnóstico. Esses sintomas que eu citei são gastrointestinais, porém a gente tem a alergia que é imediata, que daí eu posso também, além desses sintomas, ter sintomas de inchaço no rosto, de pele vermelha, de crises respiratórias quando tem contato com o leite. E isso é facilmente identificado que algo não está bem por conta desses sintomas que ficam bem aparentes. Exatamente. A alergia imediata a gente consegue identificar até com mais facilidade, porque você deu o leite, a criança logo, em até 2 horas, ela apresenta a reação. A gente fica imaginando aqui como deveria ser difícil tratar de uma criança ou identificar uma alergia como essa há décadas. A nossa região aqui, produtora de leite, é muito comum das crianças, já nos primeiros meses, serem inseridas, o leite ser inserido na dieta e a mãe se deparar com uma situação como essa. Isso não é novo? Veja bem, a alergia, ela sempre existiu. Porém, antigamente a gente fazia menos diagnóstico e também nós tínhamos menos casos. É muito conhecido hoje em dia que todas as alergias estão aumentando. Nós estamos ficando cada vez mais alérgicos.
Então, a alergia à proteína do leite de vaca, sim, ela aumentou muito a incidência nas últimas décadas e também é uma coisa, por se falar mais hoje em dia, a gente está fazendo mais diagnóstico. Aliás, isso que eu ia perguntar para a senhora, tem muitos atendimentos de crianças com essa alergia específica? Sim, muita procura, muitos atendimentos, né? É uma coisa bastante recorrente no consultório. E o tratamento basicamente é o quê? Elimina o leite, tira da dieta da criança. Exclusão da proteína que está causando a alergia. No caso do leite, lembrar que é uma exclusão da proteína do leite, como a nutricionista colocou muito bem, não é excluir lactose, né? É a proteína do leite, então tem que ter cuidado com traços, com contaminações, com utensílios. É uma dieta bem complicadinha de fazer. Da rotina mesmo. Qualquer objeto, uma colher, um objeto da cozinha, um utensílio da cozinha que esteja de alguma forma contaminado com o leite de vaca, pode interferir nessa situação da alergia da criança. Isso, se o utensílio está contaminado e a criança teve contato, essa proteína chegando no organismo da criança, mesmo que seja uma proteína só, vai gerar reação. Por isso é tão radical e tão importante a gente falar sobre isso, para que as nossas crianças não sofram disso aí. Doutora, muito obrigado pela participação, que bom que a senhora veio. Eu que agradeço. Trocar ideia, repartir um pouco do conhecimento da senhora com as nossas mãezinhas ali, para que as nossas crianças continuem com a saúde em dia. Obrigado e até uma próxima. Obrigada. Claro que semana que vem